O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, incluiu na pauta de votações da Casa para a quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que pretende blindar os parlamentares de ações na Justiça. Além disso, a Câmara também deve votar a PEC que pretende acabar com o fim do foro privilegiado para autoridades em crimes comuns. Para a gente contextualizar, a Câmara dos Deputados decidiu votar a PEC ali que blinda os deputados justamente quando o Tribunal Federal conduz ali diversos processos sobre o uso de emendas parlamentares. No sábado mesmo, o ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para apurar ali 964 planos de trabalho de emendas que não foram cadastradas corretamente no sistema oficial do governo. O valor total desses repasses passa ali de 694 milhões de reais, segundo uma nota técnica do Tribunal de Contas. O que esse texto, diz? Os deputados, eles não podem ser afastados do mandato por decisão judicial. Podem ali ser presos em flagrante apenas por crime inafiançável, mas aí nesse caso deve ficar ali sob custódia da Câmara, no caso ali de deputado, ou do Senado, se for senador, até que o plenário decida ali se mantém ou não a prisão. Outro ponto desse texto é que os parlamentares não podem ser responsabilizados civil e nem penalmente por opiniões, palavras, votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar. A proposta também tem um outro ponto ali que prevê que medida cautelar que afete o mandato ali do deputado ou do senador, como prisão domiciliar, só vai ter efeito depois de confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse só a PEC da blindagem, Hugo Mota também decidiu incluir na pauta de hoje uma PEC que pretende acabar ali com o foro privilegiado para autoridades em crimes comuns. Na prática, o que isso significa? Caso essa PEC seja aprovada, o STF perde ali a competência para julgar casos que envolvem autoridades em delitos como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. Lari, quando aconteceu aquela obstrução física no plenário, o fim do foro privilegiado especificamente era um pedido ali da oposição. A gente tem um consenso sobre essas propostas? A oposição saiu ganhando, mas além disso, eu te pergunto, tem como os próprios parlamentares julgarem a si próprio? Qual que é a imparcialidade disso? Letícia, vamos lá, Primeiro, de fato, essas questões estavam naquele pacote, aquelas demandas que a oposição apresentava para a presidência da Câmara, para a presidência do Congresso Nacional, condicionando o fim da obstrução à tramitação de alguns daqueles textos. E aí você perguntar, a oposição saiu ganhando? A gente pode dizer que em partes. Claro que ganhar de fato é se um desses dois textos ou se os dois textos forem aprovados, mas o fato de isso ter sido decidido numa reunião de líderes e de as duas propostas de emenda à Constituição já constarem na pauta do plenário de hoje da Câmara dos Deputados, isso é um movimento político, isso tem um simbolismo muito forte de aceno positivo para a oposição, ou seja, do presidente da Câmara acenando positivamente para a oposição. Mas eu digo que é uma vitória parcial porque a oposição queria também que fosse pautada, que começasse de fato ali uma análise, começasse a tramitar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, uma anistia ampla e restrita. Isso não foi pautado, esse debate acabou sendo abafado, e também a oposição queria que o presidente do Senado pautasse o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, coisa que o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já avisou em alguns momentos ali que isso não vai acontecer, que esse pedido de impeachment, aliás, que são vários, mas que não seria pautado. Ok, então quando há essa sinalização, de pautar essas duas PECs, tanto a do fim do foro quanto a PEC das prerrogativas, é sim uma sinalização de Hugo Mota para a oposição.
Se existe consenso, aí vai ser um outro movimento, né? Porque, por exemplo, Letícia, a gente precisa ter noção do que vai vir no relatório final da proposta, principalmente em relação à questão do fim do foro, por exemplo, ou mesmo, inclusive, relacionando a PEC das prerrogativas, né? Porque o que acontece? Já foi designado um relator para essa questão da PEC das prerrogativas, o deputado Lafayette Andrada, e existe uma expectativa de que ele apresente o seu relatório final, o seu parecer final, ainda agora de manhã, nesta manhã de quarta-feira, para que os deputados possam votar esse texto na parte da tarde, ou seja, a reunião plenária na Câmara está marcada para 14h, enfim, tem toda aquela sessão, aquele momento de discursos, para depois, de fato, eles começarem a analisar a ordem do dia. Mas o que acontece, né? Os deputados vão se sentir confortáveis em votar um texto que terá esse relatório apresentado, digamos assim, em cima da hora, né? Bem perto da hora de início do plenário? Os deputados vão ter conhecimento de quais pontos podem ter sofrido algum tipo de alteração, algum tipo de mudança, ou vão, de fato, se propor a votar isso? Mas e se houver cobrança depois de algum ponto que passou despercebido, digamos assim, e isso vier em formato de cobrança dos próprios eleitores desses deputados? Então, cabe agora a gente analisar e esperar para entender como que vai ser isso, ou se, de fato, esse relatório sai agora de manhã e uma análise no plenário fica para amanhã, por exemplo, mas para a gente já ter uma noção desse relatório. E aí a repórter Lara Alves, nossa setorista de Congresso, ela detalhou numa reportagem que ela publicou ontem, inclusive, que alguns pontos que eu acho importante a gente trazer aqui para quem nos acompanha. O que acontece, né? A mudança central desse projeto é proteger os parlamentares de investigações e ações do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os processos só poderiam ser abertos se houver uma autorização prévia do Congresso Nacional. Além disso, no texto original, ou seja, ainda não é o que pode ser modificado ou destacado pelo relator nesse novo parecer. Mas no projeto original da PEC, fica proibida a prisão em flagrante de parlamentares e também os parlamentares não podem ser afastados de seus mandatos por decisões da Justiça. Isso, o texto original, que já tramita, mas, como eu disse, o relator pode trazer mudanças. Então, Letícia, primeiro, observar esse intervalo de tempo, se de fato os deputados vão se propor a votar, tendo em vista que o relatório vai sair bem perto ali do horário do plenário. E aí você me perguntava qual seria a imparcialidade disso, né? Eu acho que em relação a essa PEC das prerrogativas, é justamente esse o grande questionamento que a gente precisa se fazer. Esse é o grande questionamento que precisa estar em destaque, inclusive, para que os eleitores possam cobrar de seus parlamentares, né? Qual que é a imparcialidade disso, né? Como que vai garantir que possíveis denúncias, que possíveis crimes, enfim, que tudo isso, de fato, tenha um encaminhamento e que quem cometeu alguma irregularidade seja punido, né? Que tenha, por exemplo, utilizado dinheiro público de maneira indevida, isso para citar um exemplo, como garantir, caso essa PEC das prerrogativas seja aprovada, como garantir que, de fato, essas investigações vão ser abertas, vão acontecer e possíveis responsáveis vão ser punidos. Eu acho que esse é o grande questionamento e é algo que também o próprio relator deve se preocupar em seu parecer, né? Porque esse questionamento ele vai aparecer, ele é natural e é preciso dar uma resposta quando isso de fato vier à tona, né, Letícia? Sobre essa questão aí da imparcialidade, vou aproveitar você que está nos acompanhando para poder, inclusive, participar da nossa enquete. A gente perguntou quem que você acha que tem que julgar os deputados, se é o STF. Vou dar o resultado parcial. 22% das pessoas que participaram da nossa enquete acredita que é o STF que tem ali que julgar e fiscalizar esses parlamentares. 50% acredita que é a primeira instância e 22% ali, 20%, agora acabou de mudar, 20%
20% o Congresso Nacional. Mas, Lari, só para a gente finalizar, o termo é fim ali do foro privilegiado, mas até que ponto isso acaba ou não com privilégios? Ali, quais que são os prós e contras ali para os deputados para isso ir ali para a primeira instância? Bom, Letícia, quando vai para a primeira instância, né, ou seja, sai ali do âmbito do Supremo Tribunal Federal e vai para a primeira instância, investigações, ações contra os parlamentares, né, muitos críticos dessa possibilidade apontam que é o cenário perfeito para que os parlamentares possam agir para que, em seus redutos ali eleitorais, né, em suas regiões, para que essas ações não avancem, ou seja, utilizando ali de poder de influência política, etc., para fazer com que, na primeira instância, isso não caminhe, ou seja, e não tenha os desdobramentos naturais de uma investigação, ou quando, de fato, os crimes se confirmam, etc. e tal. Então, é como se tirar do âmbito ali do Supremo Tribunal Federal pudesse, de alguma forma, beneficiá-los, isso de acordo com críticos dessa proposta. Então, Letícia, é algo que, se a gente coloca ali, se a gente começa a avaliar, a analisar, né, como que isso pode, de fato, influenciar nas investigações, nas apurações, ou como isso pode, de fato, ter um desdobramento em termos de recursos, etc., etc. e tal. Mas o cenário, né, o retrato de momento que a gente tem agora é que essas propostas, de alguma forma, vão começar a ser debatidas. Ainda que não sejam votadas hoje ou amanhã, elas estão incluídas na pauta, ou seja, o debate público vai começar e quem ainda não tem conhecimento do conteúdo dessas propostas vai passar a ter, porque isso vai ganhar o noticiário, como está ganhando aqui, está ganhando no país todo, e o debate público vai ser fomentado, né? E aí cabe, inclusive, aos eleitores, é algo que a gente já falou aqui algumas vezes, né, Letícia? Cobrarem seus deputados, seus senadores a respeito do posicionamento deles, de quais são os pontos positivos ou negativos apontados por cada um deles em relação tanto à PEC, proposta de emenda à Constituição das prerrogativas, quanto à PEC do fim do foro. Então, hoje vai ser esse dia, Letícia, acredito que lá no Congresso Nacional, de um pouco de stand-by, de aprofundamento no relatório em relação à PEC das prerrogativas e de entender como os deputados vão se posicionar na tribuna, se de fato esse debate, se conseguirem avançar na ordem do dia, chegando ali na PEC do fim do foro, como que os parlamentares vão se manifestar na tribuna ali a respeito disso, para a gente ter de fato uma clareza maior de como que essa sinalização feita para a oposição vai de fato avançar ou não nesse momento lá no Congresso Nacional, Letícia. Larissa, desculpa que interromper. Mas é uma questão que tem que ser levada muito a sério pelo eleitor, é a questão da impunidade, né? Essa blindagem abre uma perspectiva de interferência do legislativo na evolução do processo judiciário muito maior do que existe hoje. E a gente lembra que há uma composição muito corporativa dentro do legislativo na proteção das suas pessoas. Por exemplo, o ponto em que o legislativo tem uma função julgadora, que normalmente são nos casos disciplinares, né? Tem até o Conselho de Ética. Eu estava pesquisando aqui no site uma matéria do CNN em abril, na época do processo do Glauber Braga, mostrava que 30 processos para julgamento de questões de ética, disciplina dentro da Câmara estavam sendo engavetados, né? Estavam travados sem possibilidade de evolução. Agora imagina se no julgamento de um caso de corrupção ou num caso penal, né, num outro caso tipo penal, você precise sempre consultar o plenário para a evolução, assim como acontece, por exemplo, no caso mais extremo desses julgamentos, que é o impeachment presidencial, né? E se cada um desses casos, você imagina como que isso vai ficar, em que ponto, em que momento esses casos vão poder ser julgados. Exatamente, Fred. E é importante a gente usar essa palavra, né? A palavra que você traz para a gente, que é impunidade, né? Hoje,
atualmente no Brasil, essa é uma das principais críticas, né, em relação à impunidade, em relação de quem usa o dinheiro público, por exemplo, de forma irregular. Como é que a gente vai garantir que não ocorra impunidade, ou seja, que a gente não veja serem multiplicados os casos de impunidade, caso essa proposta seja aprovada, né? E aí é importante a gente, de fato, usar as palavras, trazer isso de forma clara, para fomentar o debate e para ver como a pressão popular, a pressão de eleitores vai fazer com que os parlamentares se posicionem sobre isso ou mesmo recuem de possibilidades, dispositivos ali na proposta que dificultem, inclusive, e que facilitem esse ambiente de impunidade, como você disse, né, Fred? Vou trazer aqui alguns comentários, né, aqui tá a nossa enquete. O Marcel até fez um comentário aqui bastante irônico, falando que não, tem que ser os deputados mesmo que tem que escolher o direito de qual juiz que vai ter a melhor possibilidade ali para poder livrar eles, né, que é um privilégio que desse Congresso que se blinda ao máximo. O Joilson aqui também falou assim, também criticando, né, essa medida, falando ali que só deputado corrupto tem medo ali do STF e do ministro, né, Alexandre de Moraes. Vamos então acompanhar como que vai ficar toda essa questão, né, dessa tramitação, mas é justamente isso, como que um parlamentar que você convive ali todo dia vai julgar o colega ali do lado. E só pra gente terminar, Larissa, eu mencionei isso logo no início, muito brevemente, mas a gente tem todo o contexto ali das emendas parlamentares, que isso ali tá, para todos os parlamentares é possível ali cair ali na mira do STF nesse momento, né? Exato, Letícia. Acontece no contexto é ótimo, né? Mas tudo isso está inserido num contexto de conflitos sucessivos entre o Legislativo e o Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente observa que toda vez que o Supremo Tribunal Federal toma alguma decisão, adota alguma medida que desagrada o Legislativo, o Congresso Nacional, a gente vê algum tipo de reação. Então, tudo isso a gente precisa ver nesse grande contexto também, né? Desse embate legislativo e Supremo Tribunal Federal e como que o Legislativo tenta, às vezes, dar respostas ali e se posicionar. Também dentro dessa, né, quando a gente olha para essa questão das emendas parlamentares. Mas é um bom ponto que você traz, até porque a gente achou em determinado momento que toda essa questão das emendas parlamentares já havia tido algum tipo de resolução, inclusive o Supremo Tribunal Federal trouxe ali o governo federal para debater junto, enfim, definir regras, etc. Mas a sensação que dá é que sempre esse assunto volta à tona, né? Volta ao holofote, e aí o Congresso Nacional se sente numa responsabilidade de responder, de sinalizar, de se posicionar de alguma forma, e talvez também seja isso que está acontecendo nesse momento, Letícia. Vamos acompanhar como que o Congresso vai avaliar toda essa proposta, né? A gente vinha falando muito da crítica ali ao Congresso Nacional, nesse ano especificamente, era que um Congresso ali paralisado, não votava, principalmente ali no primeiro semestre. Nesse segundo semestre a gente viu ali o PL da adultização sendo votado, que foi um clamor público, e agora o Congresso se volta de novo a um assunto ali de um interesse próprio.